Decreto número 58.052, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Considerando que é dever do poder público promover a gestão dos documentos públicos para assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Considerando que cabe ao Estado definir, em legislação própria, regras específicas para o cumprimento das determinações previstas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações. Considerando as disposições das leis estaduais nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que regula o processo administrativo, e número 10.294, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre proteção e defesa do usuário de serviços públicos, e dos decretos estaduais número 22.789, de 19 de outubro de 1984, que institui o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. SAESP, número 44.074. de 1º de julho de 1999, que regulamenta a composição e estabelece a competência das ouvidorias, número 54.276, de 27 de abril de 2009, que reorganiza a unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, número 55.479, de 25 de fevereiro de 2010, que institui na Casa Civil o Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC, alterado pela de número 56.260, de 6 de outubro de 2010, número 55.559, de 12 de março de 2010, que institui o Portal do Governo Aberto SPI número 57.500, de 8 de novembro de 2011. Que reorganiza a Corregedoria Geral da Administração e institui o Sistema Estadual de Controladoria, Considerando, finalmente, a proposta apresentada pelo Grupo Técnico instituído pela Resolução CC3, de 9 de janeiro de 2012, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, decreta. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público, à vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 2º. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante: Inciso 1º. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2º. Implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Inciso 3º. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Inciso 4º. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 5º. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Inciso 6º. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições. Inciso 1º. Arquivos públicos, conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias,
fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções e atividades. Inciso 2º. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 3º. Classificação de sigilo, atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações. Inciso 4º. Credencial de segurança, autorização por escrito concedida por autoridade competente, que habilita o agente público estadual do efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Inciso 5º. Criptografia, processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original. Inciso 6º. Custódia, responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações. Inciso 7º. Dado público, sequência de símbolos ou valores, representado em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, em decorrência de um processo natural ou artificial, que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Inciso 8º. Desclassificação, supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Inciso 9º. Documentos de arquivo, todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública estadual, no exercício de suas funções e atividades. Inciso 10. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Inciso 11. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 12. Gestão de documentos, conjunto de procedimentos, operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e eficiência dos arquivos. Inciso 13. Informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 14. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificando ou identificável. Inciso 15. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 16. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 17. Marcação, a posição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos, dados ou informações, ou sua condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação. Inciso 18. Metadados, são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e referenciar. Alínea A. Identificação e contexto documental, identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação. Alínea B. Segurança, grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais.
Alínea C. Contexto tecnológico, formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos de mídias, algoritmos de compressão e localização física do documento. Inciso 19. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Inciso 20. Reclassificação, alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações. Inciso 21. Rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, relação anual, a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e informações classificadas, no período, como sigilosas ou pessoais, com identificação para referência futura. Inciso 22. Serviço ou atendimento presencial, aquele prestado à presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado no serviço. Inciso 23. Serviço ou atendimento eletrônico, aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação. Inciso 24. Tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, relação exaustiva de documentos, dados e informações com quaisquer restrição de acesso, com a indicação do grau de sigilo, decorrente de estudos e pesquisas promovidos pelas comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada, e publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. Inciso 25. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação,